Jornal. Acompanhe agora as notícias que marcam a atualidade. O Comitê Central da Frelimo defende a independência econômica do país com uma distribuição mais inclusiva dos recursos naturais. Segundo o presidente do partido, Daniel Chapo, o órgão concluiu durante os 3 dias de debate de 9 a 11 de abril que há uma necessidade de se adotar um modelo de desenvolvimento assente no conhecimento científico e tecnológico, com ênfase na formação técnico-profissional, como bases fundamentais para a melhor exploração e aproveitamento dos recursos naturais de que o país dispõe. Pela segunda vez, desde a sua eleição, a 14 de fevereiro de 2025, como presidente da Frelimo, Daniel Chapo dirigiu, de 9 a 11 de abril, a 5ª sessão do Comitê Central. Trata-se de um encontro que reuniu mais de 250 quadros desta formação política para debater matérias estratégicas ligadas ao desenvolvimento do país. No ato de encerramento, Chapo destacou que os 3 dias de debates e discussões estiveram centrados na independência econômica nacional. Com isso, o Comitê Central entendeu que é chegada a hora de os recursos do país serem distribuídos de forma inclusiva. E esta sessão foi particularmente histórica por ter colocado acento tônico da necessidade de todos nós, os moçambicanos, nos unirmos em torno do objetivo fundamental e fundacional da construção de um Moçambique desenvolvido, moderno, próspero e forte. A 5ª sessão destacou a importância e urgência de reformas profundas na construção de um modelo de desenvolvimento econômico que nos permita alcançar a almejada independência econômica. Para o efeito, os camaradas concluíram haver necessidade de se construir um modelo de desenvolvimento assente no conhecimento científico e tecnológico. Como nação, podemos e devemos aprender das experiências de outras nações que atingiram nível de industrialização, até como poucos recursos naturais do que os que temos. E devemos investir mais na educação e formação técnico-profissional para um conhecimento produtivo em áreas estratégicas de desenvolvimento do nosso país. O domínio da segurança também marcou a 5ª sessão do Comitê Central. O órgão reafirmou a necessidade de reforço da capacidade de segurança do país, de modo a evitar que a presença das tropas ruandesas em Cabo Delgado se torne permanente. É um fenômeno complexo, com dimensão transnacional, cujo combate exige coordenação e cooperação com outros países. O Comitê Central reafirmou a necessidade de continuarmos a incrementar a capacidade operativa das nossas forças de defesa e segurança, para que a presença das forças dos países amigos não seja permanente. O Comitê Central debateu ainda os temas para a 11ª Conferência Nacional de Quadros do Partido, a ter lugar de 21 a 23 de agosto de 2026, na cidade de Chimoio, província de Manica, bem como o processo de recenseamento dos membros em curso desde fevereiro último. O Comitê Central da Frelimo garante estar ao lado do povo na reconstrução de todo o património do partido, que, segundo a organização, foi destruído por indivíduos movidos pela inveja da grandeza do partido e pela ganância de poder. O anúncio foi feito ontem em Maputo pelo presidente da Frelimo, Daniel Chapo, durante o discurso de encerramento da 5ª sessão ordinária do órgão máximo do partido. Camaradas membros do Comitê Central, caros convidados, quando nós iniciamos esta jornada, a 15 de janeiro do ano passado, tínhamos consciência da dimensão do trabalho que tínhamos que realizar. Por isso, o nosso chamamento aos moçambicanos tem sido para o seu engajamento no trabalho. É assim que juntos continuamos a trabalhar para reconstruir aquilo que foi deliberadamente destruído por indivíduos movidos pela ganância do poder, egoísmo e narcisismo, atuando à margem dos princípios elementares da democracia e das leis.
Juntos continuarmos a trabalhar, ou melhor, juntos continuamos a trabalhar na reconstrução, não somente do patrimônio da Frelimo destruído por inveja e ódio à grandeza do nosso partido, mas, sobretudo, na reconstrução de infraestruturas como armazéns de medicamentos, unidades sanitárias, escolas para os nossos filhos, bombas de combustíveis privados, fábricas que fizeram perder milhares de empregos às nossas irmãs e nossos irmãos, mercearias de particulares que sofreram toda a vida para construir, edifícios administrativos da nossa administração pública, entre outras, destruídas para prejudicar o povo moçambicano. A Frelimo está aqui com o povo, para reconstruir tudo o que foi destruído. O ativista social e defensor dos direitos humanos, Adriano Novunga, lançou hoje um apelo público aos antigos presidentes da República pedindo a rejeição dos privilégios atribuídos pelo Estado, alegando que o país atravessa uma situação de crise econômica e social. Na carta aberta, Novunga denunciou o que considera serem benefícios excessivos e apela a João Quixissano, Armando Guebuza e Filipe Nunes que recusem estas regalias em nome da responsabilidade histórica e da justiça social para com os cidadãos. As regalias dos ex-chefes do Estado estão estabelecidas por decreto que define os direitos, benefícios e condições atribuídos aos antigos presidentes da República, incluindo pensões, segurança e outros apoios do Estado. A mediatização do assunto tem gerado aceso debate, dividindo a opinião pública num contexto em que o país enfrenta sérios problemas econômicos e financeiros. É neste clima de debate que surge a carta do ativista social e defensor dos direitos humanos, Adriano Novunga. Neste documento público dirigido aos antigos presidentes da República, Novunga lançou uma mensagem firme defendendo o fim dos privilégios num país em crise. Na carta, o ativista afirmou que a sociedade moçambicana reage com indignação ao anúncio de mordomias atribuídas aos antigos chefes de Estado, João Quixissano, Armando Guebuza e Filipe Nunes, que envolvem gastos superiores a 15 milhões de meticais mensais do erário, além da atribuição de viaturas de luxo, num contexto em que milhões de cidadãos enfrentam dificuldades de sobrevivência. Para muitos, destacou o ativista, trata-se de excessos que não refletem a realidade do país. Novunga defendeu ainda que a dignidade de um chefe de Estado não se mede pelos privilégios materiais, mas pelo legado, pela responsabilidade e pelo respeito demonstrado ao povo. Sublinhou igualmente que o atual cenário de crise econômica, fragilidade institucional, corrupção e tensões sociais resulta de decisões políticas acumuladas ao longo do tempo. Na carta são também recordadas as dívidas ocultas associadas ao consulado de Armando Guebuza, que mergulharam Moçambique numa grave crise financeira, posteriormente agravada por falhas de governação e fragilização institucional em administrações seguintes. Apesar de existir enquadramento legal para estes benefícios, a Carta de Novunga defendeu que a legalidade não é suficiente quando falta legitimidade moral, tratando-se de uma questão de ética, consciência e justiça perante o sofrimento da população. O apelo transforma-se assim num chamado à responsabilidade, defendendo que os antigos presidentes recusem estes privilégios e que a sociedade não permaneça em silêncio perante o que considerou ser uma injustiça. Ainda sobre o mesmo assunto,
O conceituado jornalista moçambicano Salomão Moiana minimiza a polêmica em torno da aprovação este mês de um decreto que estabelece um novo pacote de regalias para ex-chefes de Estado, defendendo que estes deveriam beneficiar de privilégios vitalícios significativos. No seu espaço, A Semana com Salomão Moiana, o jornalista aponta, contudo, que a medida peca por ter sido aprovada por decreto quando deveria ter sido formalizada por uma lei aprovada pela Assembleia da República por se tratar de um assunto que diz respeito à vida do país. Eu li aquelas coisas, as pessoas estão escandalizadas, vai ganhar 600 mil, 500 mil, mas não é nada isso. Não é? Não Para a é. nossa realidade moçambicana, Não é. 600 mil meticais para alguém que já exerce. Uma pessoa que eventualmente dirigiu o país durante 10 anos. Precisa de 600 mil meticais. Não, vamos ver lá, vamos por partes, vamos ter calma. Quanto é que recebe o PCA da EDM quando reforma? EDM, que não é Estado, é uma empresa subordinada ao governo, tudo. Quanto é que recebe o PCA da ENH quando reforma? Ou quando está em exercício? O simples membro do Conselho de Administração de ENH, da EDM, de quê? Pode pagar 3 chefes do Estado. Esses nossos chefes do Estado aqui, ele pode pagar. E essas regalias, 8 viaturas, é porque é o Estado que dá. Esses têm mais do que 8. Então, eu penso que nós estamos num país assimétrico, em que olhamos, epa, está mal, vai ganhar 600 mil. Mas há um que ganha 1,5 milhão. Aqui, inferior, mas muito inferior ao chefe do Estado, até inferior a um ministro. Quer dizer, os ministros dirigem PCAs, todos os PCAs ganham mais que os ministros neste país. É normal isso. Não é simetria grave do ponto de vista de funcionamento normal de um país. Quer dizer, o ministro dos Transportes, esse João Matome que anda a correr, ganha menos que o PCA dos Caminhos de Ferro. Ganha menos que o PCA da LAM. Agora, eu conheço pessoas na LAM que reformaram no regime anterior, ganham essa coisa, esses 600 mil que os presidentes vão passar a ter. Não é nada isso. Programa Semana com Salomão Moiana, por acompanhar na íntegra logo após o Jornal da Noite. Continuamos com outras notícias. O engenheiro agrário Luiz Augusto lamenta os baixos índices de produção e produtividade registrados no setor agrícola, apesar dos avultados investimentos já realizados. Para o especialista, a falta de profissionais qualificados e de políticas adequadas consta entre os principais entraves ao desenvolvimento do setor, há décadas considerado motor da economia do país. O engenheiro agrário Luiz Augusto foi o convidado deste sábado do programa Moçambique 50 anos, que abordou as principais fases da evolução econômica do país e os desafios com enfoque no setor agrícola. O especialista considera que ao longo das últimas 5 décadas não houve o desenvolvimento significativo da agricultura, apesar do setor continuar a ser a base do desenvolvimento, por envolver grande parte da população e garantir rendimentos de subsistência. Sr. Belmiro, pronto, não está equivocado, que não está. Eu continuo a dizer, e temos que continuar a dizer, que é a base do desenvolvimento de Moçambique. E vejamos só como exemplo a quantidade de população moçambicana que está envolvida no setor produtivo, no setor agrário, e que se autossustenta através da produção agrícola. Eu só pergunto, muitas vezes eu me questiono, se Moçambique não tivesse a quantidade de terra que tem, o que é que seria? Nós, em vez de termos não sei quantos milhões de pessoas ligadas à agricultura e a produzir para comerem, para se autossustentarem, se não houvesse terra suficiente, nós tínhamos uns milhões de desempregados. Adiante, Luiz Augusto reconhece que no período pós-independência, apesar dos recursos limitados,
havia maior aposta na capacitação e na planificação para o desenvolvimento agrícola. Atualmente, afirma, existe um número maior de profissionais, mas com déficits de qualidade. Antigamente não era tão fácil ter mestrado, porque provavelmente era mais difícil, não era por não haver, havia, não é mesmo? Agora, a todo lado se pode fazer mestrado, e toda a gente tem mestrado, mas isso significa qualidade? O que é que isso significa? E depois, pronto, eu tenho colegas que têm mestrado que me perguntam aqueles números naquele saco de adubo, o que é que é? Se tem 10, 25, o que é que isto significa? Qualquer agrónomo sabe que aqueles números é NPK. 10 é 10 de N, 20 de P, 5 de K. Toda a gente sabe, mas há colegas aqui, agrónomos, formados, e se calhar com mestrado, que não sabem isso. Luís Augusto aponta o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional como fatores que contribuíram para a degradação do setor agrícola nacional. E especialmente numa situação que depois, mais tarde, acompanhei em mais pormenor, não é? Eu conheço a situação relacionada com o caju. Moçambique chegou a ser o primeiro produtor mundial de caju. Eu lembro-me de jovem, em Angola, comprarmos o caju de Moçambique em caixas, em embalagens com caixa, que vinha caju com chocolate, caju com piripiri e tal, que tinha uma projeção internacional, que tinha. Havia não sei quantas fábricas e de repente o Banco Mundial chega aqui. O que é que aconteceu? Portanto, são as políticas e as políticas foram aceitas pelo governo e teve que se implementar, porque o Banco Mundial depois, quando exige, já se refletiu, já houve uma reflexão sobre isso tudo e já se sentiu que isso foi falha, foi uma grande falha do Banco Mundial, mas nós ainda muito recentemente tivemos outra situação, que é a situação da Teste África de Chimoio. Como solução, o especialista que atua na área desde 1987 defende a implementação de políticas consistentes e continuidade dos programas de desenvolvimento agrícola. O Ministério da Agricultura sempre fez estratégias. Sempre. Estratégia para o quinquênio, não sei o quê. Estratégia, não sei o quê. Estratégia de desenvolvimento do setor agrário. Políticas do setor nunca existiram. E isso é que tem que haver. Tem que haver uma decisão de tomar atitude e de fazer políticas para o setor. Que têm que ser cumpridas. Com leis, com enquadramento, etc. Estratégias. Faça um plano de estratégia. Vamos lá fazer um plano de estratégico. E depois daqui a 5 anos vamos avaliar. Cumprimos, às vezes na secretária, cumprimos a 50%, cumprimos a 100%, cumprimos a 80%. Estamos à espera. Vamos lá ver qual vai ser o resultado da avaliação do sustento. O programa Moçambique 50 anos, com Luís Augusto, pode ser acompanhado na íntegra nas páginas de Facebook e YouTube da MBC TV. O Macamo defende uma governação assente na razão pública em que o poder não apenas decide, mas explica e justifica suas opções. O sociólogo acrescenta que a fragilidade da organização institucional e da segurança enfraquece o Estado e, por isso, governar pela força apenas aumenta a incerteza e aprofunda os conflitos. De instabilidade em Moçambique, a promessa de distribuição de capulanas pela primeira-dama Ngeta Chap no âmbito das celebrações de 7 de abril gerou polêmicas após falhas na sua concretização. Em Nampula, mulheres saíram à rua em protesto pela não entrega das capulanas, situação que acabou por descabar em violência e vandalizações. Na sua rubrica de opinião deste sábado, o sociólogo Elísio Macamo analisou este e outros episódios como reflexo de decisões mal comunicadas que agravam tensões sociais. Macamo destacou ainda que governar exige razão pública, ou seja, a necessidade de explicar e convencer, tratando os cidadãos como interlocutores e não apenas como receptores passivos das decisões. Governar não é apenas decidir. Governar é explicar de forma convincente. Não basta dizer que nós fizemos isto. É preciso mostrar por que razão aquilo que foi feito faz sentido, em que condições funciona, com que resultados e com que limites.
A razão pública não elimina o conflito, mas transforma-o em algo produtivo, porque obriga o poder a expor-se à crítica e, com isso, a aprender. Elísio Macam referiu ainda que em Moçambique a fragilidade da organização institucional e da segurança limita a capacidade do Estado e abre espaço para a instabilidade, tornando a governação mais vulnerável a situações de desordem. No nosso país há uma forte tentação autoritária. A ideia de que discutir demais atrasa, que explicar enfraquece e que, por conseguinte, decidir sozinho é mais eficaz. O sociólogo defendeu que governar sem razão pública não produz estabilidade duradoura. Pelo contrário, quando as regras não são explicadas nem compreendidas, aumenta a incerteza e agravam-se os conflitos. Quando o Estado não tem meios para impor de forma consistente, a tentativa de governar sem razão pública não produz ordem. Ela produz mais incerteza, porque o conflito não desaparece, apenas se torna mais difícil de gerir. Elísio Macam sustentou que o verdadeiro dilema da governação não está entre autoridade e desordem, mas entre impor decisões pela força ou governar com base na razão. Está feita a primeira parte do Jornal da Noite. Seguimos para o intervalo. Voltaremos em instantes com mais notícias no jornal. Até já. Onde posso comprar títulos? Através dos operadores de bolsa. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Eu acho que o INSS não pode ser a armadilha, o instrumento de vingança de alguns setores econômicos contra outros setores. Eu penso que há qualquer coisa aqui que temos que acabar com ela, a utilização dos meios judiciais dos tribunais para punir adversários políticos. Alguém tem um adversário político. Adversário político não é só Venâncio, aqui dentro. Ao nível das carreiras também há adversários políticos. Eu sou de província X. Quer dizer, os ministros dirigem PCAs, todos os PCAs ganham mais que os ministros neste país. É normal isso. 600 mil meticais só escandaliza nós porque somos pobres.
Mas nos escandaliza um grupo aqui, na cidade de Maputo, na cidade da Beira, Nampula, aqui pessoas que movimentam isso semanalmente. Nós devemos deixar em paz o cidadão Manuel Chang, recuperar a sua saúde. E esteve preso em circunstâncias extremamente mais difíceis do que todos os outros do mesmo grupo, porque os outros estiveram aqui no Linga com visitas e até a mandar vir o tipo de comida que queriam em cada fim de semana. Manuel Chang esteve preso com reclusos estranhos. Não se pode parar a democracia com a vontade de meia dúzia de pessoas. Mesmo que essa meia dúzia seja amplificada, não sei para que níveis, não podemos parar a vontade popular. A democracia é a vontade do povo. E o povo não pode ser parado por armadilhas jurídicas, porque você inventou isto, porque isto impede aquele, não sei quando. Isso não funciona. De volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. A confiança das empresas na economia moçambicana voltou a desacelerar no primeiro trimestre de 2026, registrando o 7º trimestre consecutivo de abrandamento, segundo o Boletim de Indicadores de Conjuntura do Instituto Nacional de Estatística. O indicador do clima econômico manteve-se abaixo da média da série histórica, influenciado pela estagnação das perspectivas de emprego e da procura, apesar de alguns sinais positivos em setores como serviços. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, a avaliação desfavorável do clima econômico no primeiro trimestre de 2026 foi sobretudo marcada pela queda da confiança no setor industrial e pela redução do comércio, que mantém uma tendência decrescente, contrariando ligeiras melhorias registradas nos serviços. Apesar disso, o indicador de expectativas da procura apresenta melhorias progressivas desde o terceiro trimestre de 2025, impulsionado pelas previsões positivas nos setores do comércio e dos serviços, embora a produção industrial continue a registrar uma trajetória descendente. No que diz respeito ao emprego, o indicador de expectativas estabilizou nos últimos 3 trimestres, após uma queda acentuada no início de 2025, permanecendo ainda abaixo da média histórica. A estabilidade resulta do desempenho positivo nos setores do comércio e dos serviços, apesar da quebra na indústria. Já as perspectivas de preços de bens e serviços registraram uma melhoria, invertendo a tendência negativa observada desde o 4º trimestre de 2024. Esta evolução, segundo este documento do Instituto Nacional de Estatísticas, foi influenciada pelos aumentos em todos os setores, com destaque para o comércio. O boletim indica ainda que 46,3% das empresas inquiridas enfrentaram constrangimentos no período de análise, um aumento de 5,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Os maiores obstáculos foram registrados na indústria, com 53%, seguida pelos serviços 48% e pelo comércio 38%. Por fim, o setor industrial voltou a registrar queda na confiança, interrompendo a tendência de recuperação do trimestre anterior devido ao desempenho negativo de todos os seus indicadores, com destaque para as perspectivas futuras. A Ordem dos Advogados de Moçambique anunciou o adiamento da Assembleia Geral, inicialmente agendada para 15, passando agora para 30 deste mês, para não comprometer o processo eleitoral, já marcado para o dia 25. No comunicado a que a MBC-TV teve acesso, o bastonário da Ordem dos Advogados refere que a decisão surge na sequência do pedido dos 4 candidatos ao cargo do bastonário que entendem que sua participação em atividades institucionais durante o período eleitoral pode involuntariamente gerar vantagens indevidas ou percepções de favorecimento
no contexto da campanha eleitoral. A Ordem dos Advogados de Moçambique anunciou o adiamento da realização da Assembleia Geral de 15 para 30 de abril, uma decisão vista como crucial para salvaguardar a transparência nas eleições para novo bastonário, agendadas para o dia 25 deste mês. Neste comunicado, datado de 11 de abril, o bastonário da OAM justifica que a decisão resulta de um encontro recentemente realizado entre o bastonário, a Comissão Eleitoral e os candidatos ao cargo, bem como os respectivos mandatários, no qual foi apelado que os candidatos não participassem em eventos e iniciativas da ordem que pudessem, ainda que involuntariamente, gerar vantagens indevidas ou percepções de favorecimento no contexto da campanha eleitoral. Ainda segundo este comunicado, a Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados de Moçambique, no exercício das suas competências de supervisão e garantia da regularidade do processo eleitoral em curso, dirigiu ao Conselho Nacional uma exortação no sentido de adotarem medidas que salvaguardem a integridade, imparcialidade e transparência do processo. Embora os estatutos da Ordem e o respectivo regulamento eleitoral não proíbam a manutenção de funções durante o período eleitoral, entende-se que tais situações são suscetíveis de comprometer os princípios da igualdade, imparcialidade, equidade e transparência que devem nortear todo o processo. Neste contexto, e por um dever de prudência institucional, o bastonário da OAM e o respectivo Conselho Nacional consideram adequado proceder ao adiamento da Assembleia Geral, criando condições para que o processo eleitoral decorra com serenidade e equidade exigidas. Está completa a informação no Jornal da Noite deste domingo. Continue ligado à MBC TV e acompanhe logo a seguir ao jornal o programa Semana com Salomão Moiana. Boa noite.